Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. A minha convidada de hoje é a coreógrafa Filipa Francisco, a quem eu começo por dizer olá e agradecer muito estar aqui estes minutos a falar comigo. Olá, Filipa. Olá, muito obrigada. Ora, é essa, é um gosto. Então, tu não disse, mas a Filipa estreia o espetáculo Bom Anfitrião no dia 2 de outubro no Cineteatro Curvo Semedo, em Montemor Novo. E começo por te Uhum. perguntar precisamente como é que surge na tua imaginação, na tua criatividade, na tua cabeça, este Bom Anfitrião. Sim, veio, em primeiro lugar, veio de um convite da Arte em Rede Uhum. para eu fazer um projeto sobre as alterações climáticas, convidando 4 artistas de 4 territórios. Portanto, Santarém, Sesimbra, Palmela e Montemor Novo. Portanto, eu tinha de conjugar esta ideia temática com esta ideia também de convidar ou de tentar com os teatros escolher uma pessoa por território. E foi assim que se inaugurou o projeto. É um tema que eu à partida ainda não tinha escolhido, apesar que é uma preocupação contínua, mas ao mesmo tempo ele tem estado muito presente porque eu faço parte de um grupo chamado Area, que é arte em meio rural, Ok. em que temos abordado bastante a questão das alterações climáticas e de que forma a arte pode falar sobre estas questões. Uhum. Portanto, de repente, apesar de eu ainda não ter me debruçado sobre o tema para criar algo, aceitei a proposta, achei que podia ser realmente muito interessante eu perceber, eu me questionar como é que isto pode passar para o corpo, Uhum. esta temática. Essa temática é importante nos dias de hoje, claro, já há algum tempo. Exatamente, Eh, muito. Sem dúvida. É a temática, se não for a temática, não é? Olha, Exato. e como é que tu defines o bom anfitrião? O Bom Anfitrião, este título surgiu a partir da inspiração deste livro que eu até o trouxe para aqui, que é The Good Ancestor, Uhum. do Roman Krasnaric. E ele aqui escreve muito sobre as questões das alterações climáticas, principalmente como é que podemos ser bons ancestrais. Neste caso, a palavra é bons ancestrais e deixar um legado para as gerações futuras. Termos um pensamento a longo prazo que não nos coloca apenas no presente, mas principalmente no futuro. E ao ver este título de Good Ancestor, que foi o primeiro gesto foi ler este livro e pedir aos 4 artistas co-criadores desta peça que lessem o livro, Uhum. isto deu uma inspiração para fazer aqui um jogo de palavras. Portanto, neste caso, nesta peça não é The Good Ancestor, mas é o bom anfitrião, e depois tira-lhe o O, bom anfitrião, BA, e é aquele que bem recebe as pessoas, aquele que traz a memória dos seus territórios e que faz esta ligação também com o legado. E Uhum. como realmente a proposta tinha a ver com este convite a 4 artistas Sim. de diferentes territórios, achei que esta mudança da palavra fazia todo o sentido. E também não queria que fosse igual ao livro, é claro. E portanto, de repente, encontrei o título nesta maneira de ligar o livro com o convite à arte em rede e o título ficou Bom Anfitrião. Muito bem. E fala-nos então da importância do espetáculo, desta criação, contar com a co-criação desses tais 4 artistas, ou dessas 4 artistas, de 4 zonas geográficas diferentes. Sim, é mesmo muito importante, ou seja, em primeiro lugar, os meus processos artísticos estão muito ligados às pessoas com quem eu trabalho. Uhum. Na verdade, eu trabalho sempre em coletivo, em cocriação. Um espetáculo nunca é aquele espetáculo se não fosse com aquelas pessoas. O facto de trabalharmos juntos e do encontro é que define o formato, e o conteúdo daquilo que se vai fazer. Porque em termos de formato, eu posso me mover entre a performance, uma coisa mais performática, ou uma coisa mais da dança, Uhum. ou uma coisa que traz coisas do teatro, ou até da ópera, mas de repente é esse encontro que vai definir o formato, mas também o conteúdo.
Uhum. Neste caso, a Ana Vaz é de Montemor Novo, o Luís é de Santarém, o Nuno é de Sesimbra e a Isa é aqui neste momento estamos em Palmela, e eles trazem várias coisas, trazem formatos e conteúdos. Por um Uhum. lado, o formato trazem as suas técnicas. O Luís Coelho é muito mais ligado ao teatro. Uhum. A Ana Vaz é muito mais ligada à dança, a Isa trabalha nas áreas da formação, também da ação social, e o Nuno é acordeonista e traz também da música várias paletas. Aqui dentro também toca com um grupo folclórico, também toca jazz, e traz o acordeão. Portanto, isto define logo aqui um caminho. Claro. E depois eu fiz uma pergunta a estes artistas, que é o que é que eles podiam trazer dos seus territórios para a peça, relacionado com este tema. Então cada um deles tornou-se o bom anfitrião ou o anfitrião dos seus territórios. Uhum. O Luís Vaz levou-nos por Santarém numa caminhada, ligando a cidade com o campo. Levou-nos à Ribeira de Santarém para nós vermos o Tejo e como ele estava sem água, Uhum. a grande seca e como aquelas comunidades estão a sofrer com isso. A Isa vai nos levar hoje aos locais de Palmela, aos incêndios, onde houve os grandes incêndios aqui em Palmela, com um Uhum. fotojornalista Ok. que fez a reportagem desses incêndios. Uhum. O Nuno levou-nos a um lugar paradisíaco, Ribeira, que é uma praia, Ribeira do Cavalo, que mesmo ao lado tem uma empresa de minas que tira as pedras e que faz as escavações e, Uhum. portanto, está a dizimar, portanto, metade da montanha já não existe. Pois. E, portanto, eles trouxeram, por um lado, o que é que eles acham que é especial nas suas comunidades e, por outro lado, estas questões ambientais muito específicas de cada um dos seus territórios. Para Uhum. além disso, também falámos com algumas associações, com ativistas dentro desses territórios para perceber o que está a ser feito, o que não está a ser feito, e isso tudo deve-se a estes anfitriões. Esses anfitriões e essas visitas que fizeram, eh, estavam integradas nas residências que vocês foram fazendo? Ou foi à Exatamente. parte? Tinha a ver com isso, não é? Sim, exatamente. Ou seja, o processo de trabalho é um processo longo que começou em maio, primeiro em Zoom, Uhum. depois, a partir de junho, começámos a fazer as residências artísticas, uma por território, portanto, começámos por Santarém e depois fomos indo para os 4 territórios e, portanto, fazemos residências em cada um deles. A última, e por isso é que a Ana Vaz, que é de Montemor Novo, ainda não fizemos essas caminhadas e essas situações, porque vai ser agora, no final de setembro, a última residência artística e também a estreia, que acontece o primeiro lugar em Montemor Novo. Bom, exato. Fala-nos dessa mala metafórica de que se fala na sinopse. Sim. Ahm, eu basicamente trabalho muito com improvisação para encontrar o material que vai ser o material da peça, o material coreográfico da peça, ou os textos e a dramaturgia e a linha que faz que a peça tenha um princípio, um meio e fim. Para fazermos essas improvisações, eu pedi a cada um deles que trouxesse o que eu chamei uma mala para utilizar nessas improvisações, que pudesse conter livros, músicas, vídeos, estímulos para a nossa criação. Uhum. Portanto, temos estado também com isso. Não? Eu trouxe a minha mala, na minha mala eu trouxe este, que já te mostrei, não é? The Sim, Good Ancestor, que temos foi o essa. primeiro gesto, que foi ler este livro. Depois trouxe esse, que é este, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo, do Ailton Ok, Krenak. interessante. E trouxe um videodocumentário da Anna Alpern, Ok. e que realmente foi talvez, para além destes 2 livros, das imagens mais inspiradoras para nós,
porque há muita coisa que de repente ela está a fazer e que nos identificamos, mas que está a aparecer na peça sem nós nos apercebermos, sem termos visto aquele vídeo documentário, como se tivesse havido aqui uma espécie de inspiração e conexão. Sim, 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 sim. É isso, sim. Essa Muito foi uma das malas e eles também trouxeram muitos videodocumentários, alguns livros e, portanto, há sempre em paralelo estas camadas, estas várias camadas. certo, certo, certo. E já agora conseguiram resposta para a pergunta o que torna um lugar especial? Ah, eu penso que quase toda a gente teve a ver com a conexão que conseguem com esses espaços e a maneira como se sentem e como conseguem ser participativos e Hum, conseguir desejar e possibilitar mudanças nos próprios territórios, essa possibilidade. uhum, uhum, Penso uhum. que, em geral, isto foi uma conclusão que todos tivemos sobre esse lugar especial dos nossos territórios. Uhum, uhum. O espetáculo penso que vai circular dentro da Arte em Rede, não é? Vão estar em várias geografias, não é? Sim, são 10 espetáculos em vários teatros, portanto, o que em Portugal é uma coisa às vezes difícil de fazer, Sim, circular. sim. Uhum. Às vezes faz-se a estreia e depois não se tem essa possibilidade de circular logo, mas aqui já estava marcado desde o início que estreamos e temos 10 datas em vários teatros, o que nos vai permitir de certeza crescer imenso, Claro. crescer enquanto artistas e crescer enquanto espetáculo, de nos conectarmos com esses territórios também, porque há aqui uma parte do espetáculo que é bastante. Há aqui uma parte em que o público tem um lado mais ativo, Hum. e portanto vamos perceber também as diferenças entre as várias cidades, a proposta que fazemos ao público. Para além disso, a peça, o Miguel Canaverde está a fazer um videodocumentário, mostrando Uhum. um bocadinho. Tenho sempre esta questão de há um lado misterioso no nosso trabalho e que é importante para que as peças depois sejam visíveis, porque há todo um trabalho, muito trabalho até estrear. Uhum. No Sim. entanto, há aqui uma parte que eu gosto de mostrar desse trabalho e desse processo, dessas residências artísticas, e por isso, em quase todos os espetáculos, eu tenho esta parceria com uma pessoa do videodocumentário que vai filmando, vai recolhendo entrevistas e vai, se calhar, até pondo coisas que não ficaram na peça. Uhum. E que caminha com o espetáculo que vai ser mostrado também. Era isso que eu ia perguntar. Depois vai mostrar o resultado desse vídeo, não é? Exatamente, Que é sim. ótimo, mostrar o processo e mostrar a construção Sim, da peça. Sim, sim. sim, sim, Queria-te exatamente. perguntar, em jeito de conclusão, com uma pergunta assim, que é a seguinte, que é perguntar-te se a tua expectativa em relação ao futuro é positiva ou nem por isso. É uma ótima pergunta a que nos colocamos também em relação à peça. E antes de responder o que eu acho, nós também fizemos um exercício que foi, como a Isa trabalha com crianças, Uhum. ela fez essa pergunta a crianças Ah, e gravou as suas respostas. E as crianças têm uma percepção, estas várias a que se fez as perguntas, e até a minha própria filha tem uma percepção bastante negativa do futuro. ok. A primeira resposta até nos surpreendeu, com uma voz muito inocente, aquela criança diz: Nós vamos todos morrer. O que foi muito assim Forte, foi exato. forte, super forte. Como- Todas elas falaram muito na questão dos incêndios, em como as árvores vão desaparecer. Há uma árvore em palco, que é uma reconstrução de uma árvore feita com materiais reciclados, Uhum. vem destas inspirações. Eu tenho uma visão entre as duas coisas. Por Hum. um lado, eu sou sempre muito positiva, acho que sempre que temos a possibilidade de fazer melhor e de mudar. Hum. Ao mesmo tempo, todas as coisas que leio dos cientistas fazem-me ter uma visão mais pessimista porque não estamos a fazer o suficiente para fazermos essa mudança que é necessária. Uhum. Estou Uhum. nestes dois polos. Por um lado, eu
enquanto Filipe, sem ler ou pensando o que é que eu quero, o que eu desejo, eu sinto que podemos conseguir mudar em Uhum, tempo que não seja catastrófico e não faça esta questão do fim do mundo. uhum, Conseguimos, como Ailton Krenak, uhum. adiar o fim do mundo, quando leio, quando os cientistas, acho que, ui, o futuro é difícil. Fica a esperança de que possamos ir a tempo. Sim, Filipe, muito obrigado, foi um gosto conversar contigo. obrigada.